Olá, seja bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Tenho certeza que será interessante. Vamos aqui tratar da relação entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para a Terra. São a mesma coisa? Ocorrem no mesmo momento ou em momentos diferentes? Inicialmente, quero dizer que existem diversos pontos de vista em relação ao arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Mas considerando a posição pré-tribulacionista, que leva em conta que o arrebatamento ocorrerá antes do período de tribulação, que eu considero correto e já fiz vídeo sobre isso, existe a posição de que o arrebatamento é diferente da segunda vinda, e outra que considera o arrebatamento dentro da segunda vinda, mas em momentos distintos, ou seja, a segunda vinda ocorreria em duas etapas. Grosso modo, essas posições são basicamente as mesmas. Trata-se de dois momentos diferentes e a diferenciação do arrebatamento da segunda vinda seria mais para facilitar o entendimento. Então, quero mostrar suas diferenças. Em primeiro lugar, o arrebatamento será de surpresa e somente a igreja fiel verá Jesus nos ares. E, na segunda vinda, todos os povos o verão. Mostrando a rapidez do arrebatamento, Paulo escreve: Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, entendido aqui como nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Esses trechos a seguir falam que Jesus virá como um ladrão à noite, de surpresa. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada, ou será queimada. Também esse outro aqui. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Bom, você pode me dizer que é o dia do Senhor que virá como um ladrão da noite, ou seja, o período de juízo, ou os 7 anos de tribulação na terra. Tudo bem, mas se o arrebatamento virá antes da tribulação, significa que ele também virá de surpresa. Já na segunda vinda, todos o verão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Se lamentarão de terem se rebelado contra Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ou, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Em segundo lugar, esses eventos são separados por pelo menos 7 anos. O arrebatamento é antes da tribulação e a segunda vinda no final dela. Com relação ao arrebatamento, também aqui um anjo pede que João escreva as palavras de Jesus para a igreja da Filadélfia, ou a igreja fiel. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Ou seja, fica claro que a igreja fiel será arrebatada antes dos 7 anos de tribulação que virão. Tem também a afirmação de que Deus não nos destinou para a ira que viria, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês, no caso aqui a igreja dos Tessalonicenses, nos receberam, ou Paulo, Silvano e Timóteo, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, ou dos anos de tribulação.
porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser salvos desta ira. E a igreja tem que ser retirada da terra para a manifestação do anticristo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, que seria a igreja. Então será revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. E a segunda vinda necessariamente tem que ser após a grande tribulação, após os juízos de Deus sobre os ímpios. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Em Apocalipse 19, de 11 a 21, temos a certeza de que Jesus virá para acabar com a batalha do Armagedon e tirar da terra Satanás, o anticristo, o falso profeta e os seguidores deles. Vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Em terceiro lugar, a igreja será arrebatada em direção ao céu e Jesus pisará a terra. Então são vias de direções diferentes. Paulo escreve também: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E Jesus falando: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Se fôssemos arrebatados no Armagedon, Jesus não nos levaria, ele se juntaria a nós. Também Paulo escreve: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aqui o arrebatamento é super rápido e a segunda vinda será em definitivo. Jesus vem, derrota os inimigos, pisa no Monte das Oliveiras, que é dividido ao meio. Vejam, o dia do Senhor virá. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Em quarto lugar, no arrebatamento não há juízo, mas sim um escape do juízo. E a segunda vinda será em tempos de juízo para os ímpios. Como foi lido nesse texto, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A segunda vinda ocorrerá após os juízos de Deus na terra, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E Jesus virá com seus santos para julgar as nações e implantar seu reino milenar. Resumindo, temos este quadro comparativo. Em termos de visibilidade, no arrebatamento somente fiéis o verão. Na segunda vinda, todas as nações verão. Em termos de momento, o arrebatamento será antes da tribulação e a segunda vinda depois da tribulação. Em termos de direção, o arrebatamento será da terra para o céu
e a segunda vinda do céu para a terra. E em termos de juízo, no arrebatamento não há juízos. A segunda vinda será após os juízos e com juízos. Então, se são eventos tão diferentes, por que se fala que fazem parte da mesma segunda vinda? É possível que essa segunda vinda seja em duas etapas? Sim, e se eu disser que a primeira vinda também ocorreu em duas etapas? Jesus nasceu, fez seu ministério e foi crucificado. Essa foi a primeira etapa, em que apareceu a todo mundo. Depois, na segunda etapa, ressuscitou e apareceu somente aos seus mais próximos, amigos e apóstolos. Jesus apareceu brevemente para Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, logo depois da ressurreição. Depois apareceu para Cleopas e outro discípulo no caminho para Emaús e também para os 11 discípulos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, depois de Jesus morrer, voltou e ficou 40 dias ensinando os seus discípulos. E ainda o texto continua. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, se na primeira vinda ele veio primeiro ao mundo e depois aos seus escolhidos, por que na segunda não seria assim também? Mas em outra ordem, primeiro aos escolhidos e depois ao mundo todo. Ou seja, não poderia se tratar da mesma vinda, mas em 2 etapas diferentes? Acho que sim, mas de qualquer forma, essas 2 posições não são contraditórias, uma vez que tratam de eventos com momentos diferentes no tempo. O arrebatamento antes da tribulação e a vinda de Jesus para a terra depois. Espero ter esclarecido um pouco sobre a relação entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Obrigado por assistir, se gostou dê um like e peço que se inscreva no meu canal se ainda não o fez. E até o próximo vídeo.